Sim, meu irmão. A irmã Juliana está falando assim, se é todo Israel, esses que morrem hoje, estarão aí na terra, ressuscitarão ou perderão a salvação? O apóstolo Paulo fala que todo Israel será salvo. Todos. E lá na visão de Ezequiel 37 diz que volta todo mundo. Aqueles que já morreram antes. Ossos sequíssimos, todo mundo. Ezequiel 37 ele fala, se é toda a casa de Israel, quer dizer, todos os descendentes de Abraão. Todos. Agora, se o Karl Marx vai voltar, não sei. Nem o Freud, também não sei. Eu acho que ele deveria ficar no show. Professor, Fala, minha irmã. Quem falou? então quer dizer que a igreja trabalha, ganha almas, faz tudo o trabalho que era para eles fazer. Isso. E ainda eles vão ser salvos depois. Mas aqui, salvo aqui, ó. Aqui. Então, essa interpretação está dizendo, eles não vêm para cá. Por quê? Porque eles ainda não aceitaram o Messias. Então, eles estão morrendo na fé do Messias. Não morreram? Morreram guardando a lei de Moisés. Não morreram? Então, aí Paulo fala, vamos aqui, voltar aqui para eu ver que hora que é. Romanos é a última aula, última aula das outras, então. Romanos 11, meus irmãos. A aula que a gente não leu, foi muito mal, foi isso. Não, né? Não foi muito certo. Não, não foi certo, não foi isso. Não lembro, não sei se foi. É Romanos 9, tá? Tá aqui, ó, Romanos 9. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Em Cristo digo a verdade, não minto. Não é a verdade, tá? Não estou mentindo, diz Paulo. Não sou mentiroso. Dando-me testemunha a minha consciência do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. São israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Adoção de filhos. E a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então é tudo deles. A lei é deles, as promessas são deles, os conselhos é deles, o Cristo vem deles. Então tem aqui um segredo que Deus está guardando, que é essa aqui, que é a visão de Ezequiel capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. Então na visão de vale de ossos secos, quem são estes? Senhor, tu sabes, esses são toda a casa de Israel. Poderão esses ossos voltar a viver? Senhor, tu sabes. Vamos aqui colocar essa turma de pé. Profetiza. Aí quando se profetiza, aí os ossos voltam, a carne volta, os nervos voltam. Profetiza aos espíritos. Espíritos voltam, aí a turma se coloca tudo de pé. Quando? No milênio. Essa é uma interpretação. Essa turma volta à vida, porque eles não passaram pelo Cristo. Eles não aceitaram Cristo ainda. Então, nessa interpretação, os israelitas voltam. Paulo fala, o Apocalipse fala, o Isaías fala, o Daniel fala, o Ezequiel fala que eles vão ressuscitar. Paulo fala, se quando eles caíram a igreja surgiu, sabe o que vai acontecer quando eles se converterem? A ressurreição dentre os mortos. Não é a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos é lá depois do milênio. 1000 anos, essa turma volta. Só que o diabo está preso. Não tem diabo, não tem demônio, não tem. Só tem o quê? De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eles vão viver o evangelho de Cristo sem demônios aqui. E doença? Não tem. E ferocidade? Não tem. E a natureza? Totalmente restaurada. Você nem estava no plano,
aqui, Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Terá morte no milênio? Não. Sim. Como assim? E aí já vai para Jerusalém. Sim, a juventude aqui será de 100 anos. Então, com 100 anos, será garotão igual o meu garoto aqui. Ah, quantos anos você tem? 100 anos. Milênio. É uma juventude. Está vendo que a jovialidade é a árvore da juventude. Durante o milênio, aí está dizendo que a vida mudou, a atmosfera mudou, a alimentação mudou, tudo mudou. E de 100 anos, se morrer de 100 anos, morre criança, está dizendo aqui. Então não haverá nela criança de poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus dias. O velho tem que cumprir os seus dias. Aí a Bíblia diz, os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Professor, mas e esses judeus da maçonaria? Eu deixaria eles no chão. Esses vão também para... Sim, qual é a questão? São adoradores de Satanás. Eu acredito que essa turma aí que é sabe, consciente da rejeição, esses aí estão fritos. Então, para quem que a gente vai abrir salvação aqui? Para o ignorante, o judeu comum, o judeu do dia a dia. O fiel, não tem um monte de fiel aí? Sim. Tem. Para isso aí, vamos abrir um precedente. Vamos salvar eles. Maçom não. Nem com Marx. Nem calma, marxista não. Vamos lá. E nem criança de poucos dias e nem velho que cumpre os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer, a maioridade vai começar a contar a partir de 100 anos de idade. Ele tem 100 anos para aprender a lei do Senhor. Aí, a partir dos 100 anos, começa a vir as penas do pecado sobre ele. O problema é o seguinte, quem é que está tentando esse cara? Não tem diabo. Da onde está vindo a tentação? Tiago diz, cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Quem que a gente imagina que seja? Os israelitas voltam à vida, ou, se não for isso, meus irmãos, vai ter algum sobrevivente da grande tribulação, que é a segunda teoria. Segunda teoria de que vai sobrar alguém da grande tribulação, algum israelita ali. Como os textos falam da ressurreição dos israelitas, a gente tem que encaixar uma coisa na outra. Ou um punhadinho de gente no final da grande tribulação, mas o Apocalipse diz que morreu todo mundo, porque estava todo mundo adorando a besta, não tem espaço para um punhadinho. 144 mil não pode ser, porque eles são virgens. Eles são só homens, não tem jeito. Então, se são só homens, não vai ter mulher. O que resta para nós? Entender as profecias que dizem ressurreição dos israelitas. Aí começam a ter filhos de novo, não tem problema. Né? Jesus não ressuscitou um monte de gente que depois morreu de novo? Não tem problema. Não ressuscitou lá a menina, o filho da viúva de Naim? O Eliseu não ressuscitou um cara lá quando bateu nos ossos dele? Então, para Deus todas as coisas são possíveis. A gente não vai colocar um impedimento dizendo, não pode mais. Pode. O Ezequiel diz que pode. O Isaías diz que pode. O Daniel diz que pode. O Apocalipse diz que pode. O Paulo diz que pode, então pode. Volta, tá bem? Só que aí o que acontece? Eles têm filhos. E os filhos não presenciaram a tirania de Satanás. Não sabem. Eles não viveram esse tempo que nós estamos vivendo aqui. De ter que viver com doença, morte, transgressão, demônio, não tem. Aqueles que nascerem durante o milênio, nasce, mas vai ter algum pecado que eles vão cometer a partir dos 100 anos. Enquanto não cometer 100 anos, é igual a criança. A criança não é punida por seus pecados. Por quê? Porque não está na idade da consciência.
Entrou na idade da consciência, a partir dos 12 anos, já responde pelos seus pecados. Viu? Vamos ver aqui. Edificarão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão à toa, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. O leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aí a Bíblia diz o quê? Que Jesus regerá com vara de ferro. E quem é que vai reinar? Jesus contou: reina tu sobre 10 cidades, reina tu sobre 5 cidades. Nós aqui seremos os governantes dessa turma aqui. Sacerdotes, né? Fez reis e sacerdotes. Durante quanto tempo? 1000 anos. Sem guerras, sem morte, sem diabo e sem demônios. Mas o Apocalipse capítulo não acaba aí, né? O Apocalipse ele continua, capítulo 20, versículo 7. Acabando-se os 1000 anos, porque Satanás ele foi preso no abismo, e a Bíblia diz, colocado um selo, quer dizer, ele foi escondido. Ninguém sabe como sai de lá. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. Igual o cara da... igual esse cara. É um protótipo. Eu acho que o diabo está vendo. Deixa eu ver como que vai ser lá. Deixa eu fazer um teste. Que é ele próprio. É ele, idêntico. Está processando padre, pastor, se levanta tudo quanto se chama Deus ou se adora. Mente só de respirar. Ele, a quadrilha todinha foram tirados ali. Não teve mais lava-jato. E o juiz que condenou agora está sendo processado. E vai ter que devolver o dinheiro para ele. Hein? Ele falou: a ONU disse que vai ter que devolver o dinheiro para mim. Porque eu fui inocente. O dia que ele emprestou, ele não devolve. Não é um protótipo, não é um ensaio. Eu acho que o diabo está fazendo. Vai ser assim que eu vou fazer também, igual ele. Eu vou imitar meu filho. Saber o dia que ele Não é parecido? Ele é a cabeça que estava ferida de morte e voltou, não é? Não estava ferido de morte esse cara, condenado há tantos anos? mas vai ser ferido de novo. Aí a manobra do inferno lá tirou o cara da cadeia. Né? Para atazanar. Coisa do cão. Acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, hein? Aí entra aquela pergunta que o senhor fez aqui, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Fique imaginando 1000 anos de fertilidade de homens e mulheres, sem aborto, sem planejamento pré-natal, sem interrupção da gravidez. Eu fico imaginando 1000 anos. Não vai caber tanta gente. Super lotado. É outra terra, novos céus e nova terra. Vai ter que ampliar. E uma turma que não sabe o que é diabo no mundo, não sabe o que é passar fome, não sabe nada disso. São os mimados de Jesus. Avanço da ciência, com certeza. Tecnologia, com certeza. Construirão casas e habitarão nelas, né? Não sei, exploração do mundo, não sei, Enterprise. Mas acho que não vai ter aquela ganância, né? Por dinheiro. Star Trek, não sei. A gente fica imaginando, usa a imaginação, são 1000 anos, né, de avanço. E a igreja governando. Mas vai ter gente transgressora, a Bíblia diz que tem, né? 100 anos ali, vai ter um pessoalzinho que tem que ser com vara de ferro. Para que precisa de vara de ferro? Natureza de Adão. Natureza de Adão é essa natureza que nós temos aqui. Ainda assim.
Depois de 1000 anos, ele sai a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Aí diz: Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Ele vai ter um período de tempo, o diabo sozinho, sem os demônios dele, sozinho, um a um, com essa turma toda, vai fazer igual ele fez com Adão e Eva. Gog e Magog é uma profecia que está lá em Ezequiel capítulo 36. Se vocês quiserem, vocês leem em casa lá. Ali é como a areia que está no mar, com as armas mais poderosas do mundo, diz o Ezequiel 36. Portanto, vai ter uma tecnologia que esse camarada vai conseguir fazer no final dos tempos, porque parece que essa turma aqui vai se revoltar contra essa turma aqui. Nós vamos ser tidos como tiranos, alguma coisa nesse sentido aqui. Ainda. A opressão. É o Satanás. Não, calma. É, Satanás. Mentindo pra caramba aí nas redes sociais aí, né? E solto, junto com a corja, né? Nesse caso, acho que é Karl Marx ressuscita, então, hein? É, ali naquele período ali. Tem o Karl aí. E o diabo, aí subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Tá vendo que eles cercaram aqui, ó? Parece que eles vão conseguir tentar fazer o que ele queria no princípio, lá em Isaías, capítulo 14. Subirei aos céus, acima das mais altas estrelas. Parece que ele não desistiu. 1000 anos de abismo e não converteu o diabo. Por isso que cadeia não salva ninguém. Só piora o cara. Né? Quem consegue viver lá na faculdade do crime, na cadeia, e sair de boa? Sai pelo menos devendo a alma. Então é muito difícil, né? Só um milagre, né? Deus faz milagres. Milagre. O pessoal sobe, a Bíblia diz, contra o monte de Deus, a cidade amada. Aí não tem alternativa, meus irmãos. A Bíblia diz que subiram, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para... É nessa hora que se cumpre aqui a profecia de Pedro. Vamos lá para a gente terminar a nossa noite e essa matéria. Então, segunda carta de Pedro, é nessa hora que se cumpre esta visão aqui. Versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. E se cumpre o que Jesus disse também, passarão os céus e a terra. Segunda de Pedro 3, 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, meus irmãos. É agora que se cumpre essa palavra aqui. Escrevam essas coisas, segundo a carta, em ambas as partes perto, com exortação, vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas... Segurei a tela. Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, meus irmãos. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quando você continua aqui o Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, Apocalipse 20, 11,
está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Cadê os céus e a terra? Acabou. No final do milênio, esse mundo será totalmente destruído, os céus e a terra, com grande estrondo. Aqui é o Big Bang verdadeiro. Aqui é o fim do Big Bang. É a implosão, a grande implosão, não grande explosão. Acabou. Não se achou mais lugar para eles. Esse mundo aqui não é eterno, porque os mortos vão ser julgados no nada. A Bíblia diz: não tem nem teto, tem nem chão, no nada. E viu os mortos, grandes e pequenos, sendo julgados diante do grande trono branco. E o tanque de fogo pegando ali, fogo para as almas daqueles que, nesse último momento, ainda conseguiram fazer uma grande rebelião contra Deus. Bom, essa interpretação, meus irmãos, é a que a Assembleia de Deus segue, que é chamada de pré-milenismo, né? E pré-tribulacionismo. Então, o pré-tribulacionismo começa com a volta de Jesus secretamente, arrebata a igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, volta de Cristo em glória, milênio, fim do mundo, novos céus e nova terra. É assim que se lê. Amém? Pode desligar.